Quero convidá-los para lermos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, irmãos. Lucas, capítulo 18, verso 9, a parábola do fariseu e publicano. Amém, irmãos? Queridos irmãos, eu quero falar sobre a sola fide, que é a fé somente. Mas quando nós falamos sobre a fé somente, nós queremos falar do meio pelo qual nós somos justificados diante de Deus. Uma certa feita, Jó perguntou como o homem se justificará diante de Deus. E todos nós deveríamos fazer essa mesma pergunta: como nós podemos nos justificar diante de Deus? O Senhor Jesus Cristo, ele conta uma parábola sobre um fariseu e um publicano. E muitos sabem que os fariseus eram homens religiosos que viveram na época de Jesus Cristo. E esses homens se consideravam justos, esses homens se consideravam bons, se consideravam perfeitos. E nessa ideia, eles desprezavam os demais. Eles achavam que ninguém eram como eles, cumpridores da lei. Homens que realmente agradavam a Deus. E por esta visão que eles tinham, e por desprezar os outros, por se achar melhor que os outros, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano. Publicano, irmãos, como você vê na parábola, ele reconhece que é pecador. E Jesus Cristo disse que dois homens sobem para orar, eles sobem para falar com Deus, para se apresentar diante de Deus. E Jesus Cristo diz que o fariseu, irmãos, ele orava no seu íntimo. Algumas traduções diz que ele orava de si para si. E a sua oração, irmãos, era justamente assim. Ele estava agradecendo a Deus por não ser como os demais homens, por não ser ladrão, corruptos, adúltero, nem como aquele publicano, que era um pecador. Então, ele tem uma visão de si, irmãos, elevada. Ele olha para os outros e acha que os outros não são como ele. Então, ele está orando a Deus, ele sobe para orar, mas aqui a gente vai encontrar alguns detalhes importantes para a nossa reflexão a respeito do fariseu. Primeiro, que a sua oração a Deus é concentrada nele, porque ele ora, irmãos, mostrando o quanto ele é bom, o quanto ele é justo, o quanto ele é perfeito, e ao mesmo tempo ele está destacando as falhas, o pecado e a impureza das outras pessoas, porque ele se considera um homem bom, porque ele se considera um homem justo. E aí ele ora dessa maneira, e sua oração é concentrada inteiramente nele. Então observamos que ele não sobe para o templo para orar a Deus, para buscar misericórdia e graça. Ele parece que não precisa disso, já que ele é um homem justo, já que ele é um homem bom, já que ele é um homem perfeito na sua visão. Então ele não está ali para buscar de Deus ou pedir a Deus misericórdia e graça. Ele está ali, queridos irmãos, para se justificar, ele está ali para se exaltar, ele está ali para se engrandecer, porque ele apresenta aqui as suas virtudes. Ele diz que ele não é ladrão, que ele não é corrupto, que ele não é adúltero, nem pecador como aquele publicano.
Então ele aqui apresenta a sua própria justiça, algo que ele confiava para chegar-se a Deus. E é essa visão que muitas vezes as pessoas têm de si. Mas é importante que Deus ele abra os nossos olhos, nosso entendimento, para que a gente compreenda e veja quem realmente nós somos. Porque é uma questão aqui importante a ser falada, é que por mais que nós, irmãos, pense que somos melhores que os outros, nós nunca alcançaremos o padrão de Deus, que é justamente a perfeição. Costumamos falar sempre em nossas palestras aos irmãos que por mais que alguém esteja no mais alto edifício e o outro esteja no solo, a possibilidade daquele que está no mais alto edifício da terra, a possibilidade dele alcançar os céus, as estrelas, o sol, queridos irmãos, é a mesma que o que está no chão tem. Não tem nenhuma possibilidade dele alcançar o céu, por mais que ele esteja no mais alto nível, por mais alto padrão. Ainda que a gente tenha, irmãos, um padrão mais elevado que o nosso próximo, porque às vezes nós nos julgamos melhores que a prostituta, que o ladrão, que o corrupto, ainda que a gente se julgue melhor que essas pessoas, aqueles irmãos, mas não são eles que são o nosso padrão moral para ser atingido. Nosso padrão moral de perfeição é Deus. Deus é totalmente bom. Deus é totalmente justo. Deus é totalmente santo. Ele é totalmente perfeito. Em Deus não há variação de sombras. Em Deus não há trevas, Deus é luz. E por mais que a gente pense que somos melhores que algumas pessoas, mas não são eles que são o nosso padrão moral. Não são eles que são o nosso padrão ético. Nosso padrão moral é Deus. E talvez a gente fique orgulhoso de não ser como essas pessoas, ladrão, corrupto, adúltero. Mas quando o Senhor analisa o nosso coração, o Senhor vai ver realmente a natureza do nosso coração, algo que nós não conseguimos enxergar, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e corrupto. Então a gente não consegue ver quem realmente nós somos. E aqui a gente vai ouvindo Jesus Cristo dizer a respeito do fariseu. Ele está ali se gloriando da sua justiça, das suas obras. Então, os fariseus, eles eram homens que confiavam, irmãos, na lei. Eles confiavam na sua nacionalidade como descendente de Abraão, na circuncisão. Eles acreditavam nas boas obras. Então, era isso que eles tinham a se apegar e se apresentar diante de Deus. Era isso. Mas a Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém vai se justificar. Não tenho como me justificar diante de Deus. Por quê? Primeiro porque a lei, ela exige total santidade, completa justiça e perfeição, a lei. E quando nós vamos analisar a nossa vida perante a lei de Deus, como diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não se dobrarás diante de imagem, não cobiçarás. Então, quando nós analisamos a nossa vida à luz da lei de Deus, nós vamos perceber o quanto nós somos
pecadores, o quanto nós somos ladrões, o quanto nós somos corruptos, o quanto nós somos adúlteros. Quando nós analisamos a nossa vida à luz da palavra de Deus, então ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Porque todos, a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram. Então, analisando a nossa vida, à luz da lei de Deus, nós vamos ver quanto nós somos pecadores, o quanto transgredimos a lei de Deus. E não há nenhum motivo para nos gloriarmos diante de qualquer pessoa, porque aos olhos de Deus, todos nós somos iguais e pecadores. Todos nós somos iguais e pecadores. Então, como nós nos justificaremos diante de Deus? Como pecadores, nós somos escravos do pecado. Nós somos fracos, nós somos transgressores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Era assim que o publicano se via, mas essa é a realidade que a Bíblia ela mostra a respeito de qualquer ser humano. Por mais que ele seja religioso, por mais que ele, irmãos, pense em se santificar, ele ainda será um pecador. Mas a história, Jesus Cristo nos conta uma outra história, que é a história do publicano, que também sobe para orar, para falar com Deus. Mas aqui, esse homem se vê um tanto diferente daquele outro. A Bíblia diz que o publicano subiu para orar e ele ficou de longe, ele não se aproximou. E outro detalhe, ele não ousava olhar para o céu. Outro detalhe, ele batia no peito. Isso aqui mostra, irmãos, o quanto ele estava envergonhado, o quanto ele estava indignado pelo seu pecado. Este homem, ele não se aproxima, mas ele fica de longe, ele não olha ao céu, mas ele bate no peito e diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Foi dessa maneira que ele subiu para orar. Ele sabe que tudo que o fariseu tinha falado a respeito dele era verdade. Ele sabia que o que o fariseu, a acusação do fariseu a respeito dele era verdade. Mas ele não estava ali para debater com o fariseu, e nem estava ali para se justificar diante de Deus. Ele foi para buscar misericórdia. Ele sabe que não tem nada para se apegar. Ele sabe que não tem nada para apresentar diante de Deus. Ele sabe que não tem nada para se defender. Mas ele subiu para orar. O publicano não foi, ou melhor, o fariseu não foi buscar misericórdia nem graça. O fariseu foi se exaltar, foi se gloriar, foi se justificar diante de Deus. Mas o publicano não. O publicano, ele estava
profundamente envergonhado. O fato dele não olhar para o céu denota a sua vergonha, a vergonha que ele sentia de si mesmo, a vergonha que ele sentia dos seus atos, a vergonha que ele sentia dos seus pensamentos, a vergonha que ele sentia de suas palavras. Ele está profundamente envergonhado, mas não só envergonhado, mas ele está indignado. Ele bate no seu peito, ele bate no seu coração, o centro da vida, a saída da vida. E ali ele bate, ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Algumas traduções dizem: tem misericórdia de mim. Essa era a oração. E ele está ali para se humilhar. Ele está ali, queridos irmãos, para buscar misericórdia. É o que o versículo 13 e 14 diz: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim. E como Jesus Cristo concluiu esta parábola? Quem desceu justificado. E o interessante, queridos irmãos, é que o publicano ele está pedindo propiciação. Ele está pedindo propiciação. A palavra propiciação, muitos irmãos aqui conhecem, ela vem da palavra, ou melhor, daquela tampa, né, que chamava-se propiciatório. Nessa tampa que era a tampa da arca, irmãos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue do cordeiro e derramava o sangue nessa tampa. Ali ele fazia a expiação pelo pecado. A propiciação, esse pedido aqui que o publicano está fazendo, quando ele diz assim, ele bate no peito e diz: ó Deus, ser propício a mim, é o ato de apaziguar a ira de Deus com sacrifício. Ele está pedindo para que Deus seja favorável a ele, não contra. E que Deus faça isso através de um sacrifício, de um derramamento de sangue. Este ato de propiciação, ele fazia expiação pelo pecado do pecador, ou seja, o pecado, quando o sangue era derramado no propiciatório, o pecado era coberto, o pecador era purificado e a ira era aplacada. Deus, ele estava justamente pagando pelo pecado daquela pessoa, e ele estava concedendo a essa pessoa a misericórdia. Ele estava se tornando favorável a essa pessoa por meio do sacrifício. Então, esse publicano, ele pede a Deus que seja propício a ele. Seja propício a mim, não contra, Senhor. Seja favorável. Deus, tenha misericórdia de mim. Perdoe os meus pecados. Ele está pedindo isso para Deus, porque reconhece que é pecador. Ele reconheceu que transgrediu a lei de Deus, e aí está ali para buscar a misericórdia e a graça. Então a sua oração é justamente esta, aonde ele está pedindo, e Jesus Cristo vem e conclui esta parábola dizendo que o publicano desceu justificado. Olha o que Jesus Cristo diz aqui no versículo 14: eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus.
Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você percebe o que foi que o fariseu fez? O fariseu foi ali se exaltar diante de Deus. O fariseu, ele foi ali a se gloriar diante de Deus. Ele não foi para buscar misericórdia, não foi para pedir perdão, ele não foi para buscar a graça de Deus, o favor de Deus, ele foi ali para se justificar, para se exaltar diante de Deus, mas desceu envergonhado. Já o publicano foi ali para se humilhar, e foi este que desceu justificado diante de Deus. E ser justificado, a justificação ela acontece no ato do julgamento. No julgamento de Deus, ele analisa o coração do ser humano. No julgamento de Deus, ele analisa as palavras, ele analisa os atos. Quando Deus, ele vai julgar a pessoa, e ali no seu julgamento ele vai declarar se a pessoa, irmãos, é culpado ou se a pessoa está justificada, ou se a pessoa é inocente. Mas quem é inocente diante de Deus? Quem? Como justificará o homem diante de Deus? Aqui, Jesus Cristo está dizendo que aquele homem desceu justificado. E a justificação ela acontece no ato do julgamento de Deus, onde o Senhor analisa os corações. E o Senhor Jesus Cristo disse aqui em Mateus no capítulo 15, porque o fariseu não percebia a natureza do seu coração. Aqui o capítulo 15, verso de número 18, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, o homicídio, os adultérios, a imoralidade sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro, mas o comer sem lavar a mão não torna o homem puro. Então tudo que nós fazemos ou falamos ou pensamos, ela é gerada no coração do homem, e o coração do homem é impuro. E no julgamento de Deus, ele analisa justamente o nosso coração, e como nós procedemos segundo o nosso coração, o que nós falamos segundo o nosso coração. Quando nós pronunciamos palavras ofensivas contra a pessoa, é porque o nosso coração está tomado de ira, de vingança. Quando nós pensamos mal da pessoa, quando desejamos mal para a pessoa, ou quando fazemos um mal para a pessoa, ou quando não fazemos um bem para uma pessoa, é porque o nosso coração está produzindo aquelas palavras, aqueles pensamentos, aquelas ações. Então Deus, quando Ele vai nos julgar, Ele analisa o coração. E é aqui que Ele vai dizer se o homem está justificado, ou se o homem é inocente, ou se ele é culpado. E a Bíblia diz que todos nós, um dia, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E seremos julgados pelo que nós fizemos por meio do corpo. Mas a questão é como nós nos livraremos, escaparemos do juízo de Deus. Como foi falado ao homem, Hebreus, ao homem está destinado a morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Apocalipse no capítulo de número 20, também todos terão que comparecer perante o trono branco, e serão julgados diante de Deus. Mas como nós
podemos ser justificados diante de Deus. A Bíblia diz que a justificação é somente pela fé. Deus, Ele justifica o ímpio. Você observou que o publicano, ele era um pecador, que ele era ímpio, que ele é um transgressor da lei de Deus. Mas o que nós vemos aqui é que este pecador, ele não foi confiando em suas obras, em sua bondade, em sua justiça. Esse pecador, ele confiou na justiça e na bondade de Deus. Ele foi justificado porque ele não confiou em si. Ele não confiou nele mesmo. Contrário do fariseu que confiava em si mesmo, ele confiou, ele sabia que ele não era um homem justo, ele sabia que não era um homem bom, mas pelo contrário, ele sabia que Deus era justo, ele sabia que Deus era bom, ele sabia que Deus era misericordioso. Então ele foi orar confiando em Deus. A sua fé, a sua confiança, a sua esperança estava em Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E esse homem confiou em Deus. Foi na justiça de Deus. Ele diz: Deus não é mau como eu. Deus não é perverso como eu. Deus não é maligno como eu. Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele desce justificado, e a justificação é somente pela fé. Deus, que é um homem justo. Aí nós falamos da justiça de Deus. Porque apesar dele ser justificado gratuitamente, Deus é um homem justo, mas a questão é que Deus mostrou a sua justiça na morte de Jesus Cristo. O pecado, ela foi pago quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos perdoar. Quando Deus ofereceu Jesus Cristo como propiciação dos nossos pecados, quando Deus ofereceu o sangue de Cristo para a propiciação dos nossos pecados, você percebe que através do sangue de Cristo é que nós somos perdoados. Por quê? Porque pelo sangue a dívida que nós tínhamos com Deus foi quitada. Os nossos pecados foram apagados e a ira de Deus foi aplacada por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele é um Deus justo. Ele fez justiça. Ele puniu o pecado. Mas ele puniu o pecado em seu Filho, que ele ofereceu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ofereceu Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Paulo apresenta Cristo em Romanos capítulo 3, justamente como propiciação, como a tampa da propiciação, aonde a presença de Deus é manifestada, onde a justiça de Deus é manifestada, onde a misericórdia de Deus é manifestada, onde a graça de Deus, o amor de Deus é manifestado em Jesus Cristo. Ele é a nossa propiciação, e nele Deus fez a expiação dos nossos pecados, quitou a nossa dívida, não temos mais uma dívida a pagar. O Senhor nos perdoou nossos pecados, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E Deus, sendo justo, Ele justifica
a muitos. E como Deus justifica a muitos? Porque Deus não poderia nos condenar, Deus não poderia nos lançar ao inferno, nós que cremos. Aquele que crê, Deus não pode lançar no inferno, Deus não pode condená-lo, Deus não pode destruí-lo. Por quê? Porque a sua dívida foi paga. Então Deus, como justo e para justificar a muitos, Ele nos perdoou os pecados e nos reconciliou com Ele. Mediante a quê? Mediante a fé. Por meio da fé. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo de número 3, verso 21. Eu vou ler o 19, que diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue demonstrado em sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Como nós somos justificados? Pela fé. Pela fé em Jesus Cristo nós somos justificados. E o que é fé? Porque às vezes também nós confundimos muito fé. As pessoas falam, não, eu tenho muita fé. Às vezes aquela fé que as pessoas dizem que tem é aquele pensamento positivo. Sabe aquele pensamento positivo? Eu creio que este ano eu vou comprar o meu carro, este ano, com fé em Deus, eu vou comprar a minha casa. E aí ele trabalha e consegue. Então, mas essa não é a fé salvadora. Essa não é a fé salvadora, mas também tem a fé como opinião. Sabe, a fé como opinião é aquela fé que as pessoas, eles não consideram os fatos. Ah, essa é minha opinião, eu acredito nisso pela fé, sabe? Essa é a minha opinião. Então, mas isso não é a fé salvadora. Mas a fé salvadora é aquela que nós depositamos nossa confiança na promessa de Deus, na palavra de Deus, na pessoa de Jesus. Fé salvadora é essa. Aonde você voluntariamente você confia em Jesus Cristo. Você confia em Jesus Cristo para que seus pecados sejam perdoados. Você confia em Jesus Cristo para se aproximar de Deus e ser reconciliado com Ele. Você se aproxima você crê em Jesus Cristo para ser livre da condenação eterna. Você confia em Jesus Cristo para obter a vida eterna. Essa é a fé salvadora em Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre a fé de nosso pai Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Deus tinha prometido, feito uma promessa para ele, que ele seria pai de uma grande nação e que ele teria, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas e que ele seria o herdeiro. Deus lhe daria uma terra. E o tempo foi se passando. Abraão, a sua esposa era estéril, não podia gerar filhos.
tentaram ainda dar um jeito de Abraão gerar um filho com a serva de Sara, que nasceu Ismael, para que ele pudesse herdar a promessa de Deus, ou melhor, cumprir a promessa de Deus, mas não deu certo. E o tempo foi passando, Abraão foi envelhecendo, e aos olhos humanos, a cada dia as coisas ficavam mais difíceis, porque Sara era estéril e Abraão já começou a envelhecer e perder a virilidade, perder o vigor de homem, perder a capacidade de gerar filhos. Mas a Bíblia diz que na sua velhice Deus, queridos irmãos, o visitou tanto a Sara como a Abraão, e ele gerou um filho. E Deus fez com que a promessa fosse cumprida. No capítulo 15, aonde o Abraão veio de uma guerra, estava voltando de uma guerra, e o Senhor lhe apareceu e disse: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, sou o teu galardão. E Abraão já foi logo cobrando a promessa: Senhor, o que hei de me dar? Porque eu ainda estou sem filho. E o Senhor disse: não se preocupe, Abraão, que eu vou cumprir a promessa. Deus mandou até ele contar as estrelas e a areia no mar, e disse: os seus descendentes serão tão numerosos. Um homem que não tinha nenhum filho, mas agora recebe uma promessa que seria pai de uma multidão. E Abraão pergunta: mas como saberei que hei de receber? E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão. E Deus, naquele pacto, prometeu que lhe daria um filho. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Isso foi imputado como justiça. Ele acreditou na promessa de Deus. E a promessa de Deus, Paulo está falando em Gálatas, que Deus não estava falando de muitos, mas de muitos descendentes, mas estava falando de um descendente, que é Cristo. Abraão creu que Deus cumpriria a promessa para abençoar todas as famílias da terra, por meio do seu descendente Jesus Cristo, a qual nasceu de uma virgem, queridos irmãos, e morreu pelos nossos pecados. Então a fé está em confiar na promessa de Deus. Qual promessa? Numa promessa de salvação, numa promessa de juízo, uma promessa de vida eterna. Uma promessa de juízo, pastor? Sim. Abacuque capítulo 2, onde nós escutamos a famosa frase: porque o justo viverá pela fé. Abacuque está orando a Deus a respeito da injustiça de seu povo. E ele espera uma resposta de Deus e uma punição para seu povo. E Deus aparece para Abacuque e diz para Abacuque que iria punir o povo, porque ele estava trazendo os caldeus para julgar Israel. Abacuque não achou boa a ideia. Ele falou: Senhor, mas eles são mais ímpios que nós. E aí Deus disse para ele: não se preocupe, porque depois eu julgarei esse reino opressor. E aí ele disse: se demorar, espere, porque a promessa virá e não tardará, porque o meu justo viverá pela fé. Essa frase, o meu justo viverá da fé, saiu justamente da promessa que Deus fez de julgar uma nação opressora, um reino opressor. Então a fé está em nós confiarmos na promessa de Deus, na sua palavra, de trazer salvação, juízo e vida para este mundo. Mas o Senhor faz isso por meio de seu Filho Jesus Cristo, a qual nós devemos confiar. É pela fé que nós somos justificados diante de Deus.
E a fé, ou melhor, a justificação, a justiça de Deus, ela tem dois lados. Porque nossos pecados, eles foram, irmãos, imputados a Cristo. Nossos pecados cometidos, todas as nossas transgressões, foi colocado na conta de Cristo. Você vai pagar essa conta aqui. O pecado da humanidade foi depositado tudo na conta de Cristo, e foi por isso que a ira de Deus foi derramada sobre ele. Aquilo que Isaías nos conta no capítulo 53, versículo 9 ao 12, ele diz: olha, nós, como ovelha, nos desgarramos, mas Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Nós transgredimos, nós pecamos, mas Deus fez com que ele pagasse pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo assumiu toda a responsabilidade, ele assumiu todos os nossos crimes, ele assumiu todos os nossos erros, todas as nossas transgressões. Jesus Cristo assumiu, Deus colocou na conta de Cristo, e por isso Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Isaías diz: nós que pecamos, mas Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Foi nós que erramos, mas Deus castigou ele. Deus imputou. A palavra imputar é colocar na conta. Olha, essa dívida aqui é sua, você vai pagar. E Jesus Cristo, para fazer a vontade do Pai, prontamente cumpriu a lei em todos os sentidos. Ele era sem pecado. Ele nunca cometeu um pecado, nunca houve engano na sua boca. Mas Deus imputou nossos pecados a ele. E ele pagou pelos nossos pecados. Mas Deus também fez algo em nosso favor. A justiça de Cristo, Deus imputou na nossa conta. Ele colocou a justiça de Cristo em nossa conta. É por isso que nós somos justificados pela fé. A fé que nós colocamos em Deus, que Deus ele é justo, que ele é bom, é misericordioso. A fé que nós colocamos em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador. A fé que nós depositamos nele nos justifica dos nossos pecados. Temos nossos pecados perdoados, temos nossos pecados apagados, nossa dívida paga com Deus, e por isso temos paz com Deus. Olha o que Paulo ainda fala no capítulo 5 de Romanos. Ele diz: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não está mais irado conosco. Nós não somos mais inimigos de Deus. Temos paz. Somos reconciliados, porque Deus nos justificou, e a justificação é somente pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Olha o que o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso de número 8, ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para participarmos, a praticarmos. Não é pelas obras
que nós somos justificados, não é pelas obras que nós somos salvos, mas unicamente pela graça de Deus, mediante a fé. Pela fé somos justificados diante de Deus. E isso é algo maravilhoso. É isso que Deus quer que o mundo perdido em trevas saiba. Foi para isso que Ele enviou Seu Filho ao mundo, para que o mundo creia e não pereça, para que o mundo creia em Jesus Cristo e seja salvo por Ele. Amém? Você pode receber o perdão dos seus pecados e a justificação se você crê em Jesus Cristo, pois esse presente de Deus é de graça para nós. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé e agradecemos ao Senhor.